Boa noite, Liliane, Thiago. Boa noite a todos. Pessoal, no dia de ontem, a matriarca da Unifateia, irmã Olga de Sá, veio a falecer e ela faz parte da história, ela é a própria história, né? Deixa eu ver aqui. Olá, boa noite, Larissa. E então, foi um dia muito triste ontem para toda a comunidade salesiana das Filhas de Maria Auxiliadora. E enquanto os alunos estão chegando, gostaria de fazer uma oração pela alma da nossa fundadora, pedir para que Deus acolha e que todo o seu ensinamento, todos os seus valores venham fazer parte do nosso trabalho e da filosofia de vida do Centro Universitário Santa Teresa d'Ávila. Pedir para que Deus, possa nos dar forças e também possa, eu sei que cada um de vocês tem um sonho, tem um objetivo, que Deus possa acolher esse objetivo, ajudar naquilo que vocês estejam precisando, passando, e que jamais falte nada na vida de vocês. Ok? Deixa eu avisar pro pessoal que a gente vai começar, né? Pessoal, então vamos dar início à nossa aula. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre materiais poliméricos, esse material tão importante para a sociedade, né? Tanto é que alguns chamam, assim como teve a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do aço, nós estejamos vivendo o período do plástico.
Vamos lá então. Processos para obtenção de peças em polímeros sintéticos. A seguir, teremos uma breve descrição de alguns processos de fabricação de peças em plástico. Para tal, dividimos o assunto em dois blocos: processos envolvendo termoplásticos e processos envolvendo termofixos. Conforme poderá ser visto, os processos de conformação, que são os processos para a gente transformar aquele polímero em objetos que serão aplicados na nossa sociedade. Para obtenção de produtos em termoplásticos, sempre envolvendo as etapas de aquecimento da matéria-prima, moldagem e resfriamento da peça. Então, nesse processo de conformação de materiais poliméricos, nós temos aí como característica o aquecimento da matéria-prima, a moldagem e o resfriamento da peça. Testando o som. Processos envolvendo termoplásticos e elastômeros. Laminação. Produção econômica, classificada como alta. Equipamentos, investimentos de médio a alto, né? É um investimento, não é um investimento barato, é classificado como médio a alto. O ferramental e também a parte de peças, né, que compõem o processo de laminação de materiais poliméricos, são investimentos também de médio a alto. Calandras em aço ferramenta, geralmente polido, podendo ser gravado, que são aqueles cilindros que vão ser utilizados para fazer com que o material ele seja transformado em lâminas, né? Lâmina nessas superfícies, né, que nós podemos observar na imagem. Aplicações: laminados termoplásticos, né, chapas, placas, folhas. Dependendo do termoplástico, a bobina pode produzir lâminas de espessura de até 1 milímetro, placas com espessuras superiores a 1 milímetro, com largura de 1.400 milímetros, destinados ao processo de vácuo forme, material de revestimento decorativo, curving, couro, e etc. E placas para sinalização e PV. Matéria-prima necessária para o processo de laminação: praticamente todos os termoplásticos e elastômeros na forma de grânulos,
podem ser submetidos ao processo de laminação, especialmente o poliestireno e o polietileno. Descrição do processo. Processo contínuo, a partir do ajuste inicial do conjunto e da alimentação constante da matéria-prima. A produção ocorre sem interrupção, iniciada com a alimentação contínua de matéria-prima do funil de alimentação que direciona a sua entrada no interior do êmbolo da extrusora, que é um tipo de canhão, com a rotação do fuso ou parafuso no interior do êmbolo. O termoplástico vai entrando no estado plástico gradativamente em função do atrito. Aqui no interior, né? No interior do êmbolo. O termoplástico Então, aqui nós temos como palavra-chave aqui o termoplástico, que vai entrando no estado plástico gradativamente em função do atrito e da ação das resistências elétricas posicionadas ao longo do percurso, chegando ao final do canhão totalmente amolecido, sendo pressionado contra o cabeçote da extrusão. Nós temos o cabeçote da extrusão que conduz o material a adquirir o formato laminar. A ação do cabeçote, contudo, não é capaz de permitir a obtenção direta de lâminas finas e com gravação. Assim sendo, é necessário o laminado aquecido seja submetido à passagem por calandras que conferem um ajuste mais preciso da espessura e do acabamento da superfície, que poderá ser totalmente liso ou texturizado. Deste ponto em diante, o laminado é puxado por roletes e levemente resfriado para ser submetido ao corte no comprimento desejado. Então, é possível a obtenção de laminados formados por dois termoplásticos. Neste caso, existirão duas extrusoras, cada qual com seu cabeçote fornecendo simultaneamente dois laminados que se encontram na região das calandras. Aí eu preparei aqui um vídeo. Na reportagem de Kellen Reis, conheça agora o trabalho da Cicoplast. Você sabe como é produzida a parte plástica de alguns carros e as divisórias das geladeiras? Um momento. Então nós temos aí, por exemplo, vou aproveitar e já vou fazer a chamada, pessoal. Deixa eu ver aqui. Então nós temos aí a presença do Thiago Henrique, né? Thiago Henrique. Liliane. Larissa. Depois nós temos a presença aí do Pedro.
Thaís. Depois a Maiara. E o Jaime Gabriel. Muito bem. Deixa eu tentar aqui compartilhar. São produtos diferentes, mas derivados de uma mesma matéria-prima, o laminado plástico. Essa é a especialidade da Cicoplast, localizada às margens da rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis, em São Paulo. Nós trabalhamos hoje com vários segmentos. Nós fazemos muita bandeja plástica para o mercado de hortifruti, que substitui as bandejas de isopor. Então o mercado é bastante variado e esses são os nossos clientes finais. Já são mais de 20 anos comprometidos e dedicados a oferecer o melhor aos seus clientes e parceiros espalhados por todo o país. Atualmente, com 9 linhas de laminação, acompanhados de um laboratório para análise e controle de qualidade. Hoje, no topo das laminadoras no país, começou com apenas 3 funcionários e agora conta com 110 colaboradores que vestem a camisa. A fábrica foi crescendo de maneira muito gradativa, de forma lenta e sustentável. E isso deu tempo para que nós aprendêssemos a questão comercial, aprendêssemos as questões de impostos tributários e aí matando o modelo que hoje... Produção para até 1.000 por mês, consciente de recursos naturais. Então, nessa imagem aqui, pessoal, nós temos a matéria-prima, tá? Na forma de grãos. Aí há o aquecimento desse processo, né? Aquecimento desse polímero. Aí esse polímero aqui tem um sistema de transporte para fazer com que ele seja deslocado para essas calandras, que eles vão ser aqui ejetados, vão sofrer o processo de conformação, em que aplicando aí
esses cilindros rotacionando, né, vai fazer com que, devido às suas propriedades plásticas, formem essa lâmina, né, e com isso ele vem sendo esticado, tá, e depois aqui corta no tamanho necessário para a sua finalidade. Se ele vai ser utilizado para a confecção de uma bandeja, de uma sacola, e vai depender do seu produto final. Depois nós temos aqui, dependendo da espessura que nós queremos que essa lâmina seja, ele pode passar por diversas outras cilindros, né, até atingir a espessura necessária e exigida aí pelo consumidor, né, de acordo com a sua finalidade. Então, vimos laminação. Outro processo de conformação aplicada nos materiais poliméricos é a extrusão, tá? Produção econômica de alta escala, equipamentos com alto custo, ferramental, investimento variado, de médio a alto, pelo fato da confecção da matriz ser dependente da experiência do profissional responsável, a complexidade do desenho, o desenho da matriz, né, essa geometria tubular, torna mais complexa e cara, né, bem como o tipo plástico escolhido. São determinantes nesse sentido, tá? Então nós podemos observar aqui algumas peças, né? Algumas peças que são produzidas a partir do processo de extrusão, tá? Nós temos aqui cilindros, prismas de base retangular, aqui na forma elíptica. Então é uma infinidade, de acordo com a matriz, né, você consegue ter vários formatos de diversos diâmetros na hora da produção desse tipo de produto, né, e de acordo com a sua aplicação. Então, aplicações aqui, ó, perfilados termoplásticos, em geral para a indústria moveleira, acabamentos estruturais, indústria automobilística, né, frisos laterais, acabamentos internos, linha branca, vedação de geladeira, instalações elétricas, conduítes, tubos para construção civil, água, esgoto, tubulações para saneamento público, mangueiras e tubos de ar comprimido. Matéria-prima, né, somente para essa técnica de extrusão, praticamente todos os termoplásticos, né, que são aqueles polímeros que altera o seu estado físico quando aquecidos, e depois ele resfriado, ele adquire o formato final de acordo com o molde, né? Na forma de grânulos, podem ser submetidos a processos de extrusão. Aqui também nós temos o PVC, rígido, semi-rígido e flexível, que merece destaque. Descrição do processo, tá? A exemplo do processo anterior, a obtenção de perfilados ou perfis plástico inicia-se com a deposição do termoplástico na forma de grânulos dentro do funil de alimentação da máquina, que propicia a entrada dessa matéria-prima no interior do êmbolo da extrusora. A partir desse ponto, com a rotação do fuso, né, o parafuso ou rosca, que se encontra no interior do êmbolo, o material é gradativamente transportado e aquecido, em função do atrito e das resistências ao longo do percurso, chegando ao final do êmbolo totalmente amolecido, sendo pressionado contra o cabeçote de extrusão. Tem a função limitar a massa plástica, tá? A massa plástica é o formato da secção desejada. A partir deste ponto, o material é gradativamente resfriado em banheiras
apropriadas e, por fim, cortado no comprimento previamente determinado. É importante salientar que os perfis feitos com termoplásticos mais flexíveis, na maioria das vezes, podem ser enrolados para facilitar o transporte e o uso final. O mesmo acontece com os perfis rígidos, que por sua limitação de espaço para armazenamento e transporte têm de ser cortados durante o processo e, neste caso, é aconselhável consultar o fabricante sobre o melhor aproveitamento. Por fim, vale ressaltar que podemos obter um perfilado constituído por dois plásticos coextrusão distintos, que é muito utilizado para confeccionar perfis com partes rígidas e flexíveis. Então aqui nós temos a extrusora, aqui vem a matéria-prima na forma de grânulos, aí aqui já começa o aquecimento, aqui tem um sistema, um parafuso que transporta este material polimérico, né, que está aquecido e forma aquela pasta, e aqui nós temos a matriz da extrusora, né, de acordo com o objetivo, né, do meu perfilado. Então aqui nessa forma de uma flecha, aqui eu tenho na forma elíptica, aqui eu tenho na forma retangular, circular, retangular. Então, de acordo com a minha necessidade, com a necessidade do meu cliente, eu consigo aqui produzir o meu perfilado, né, a minha treliça, de algo que eu precisar. Outra etapa, nós temos aí a termoformação, tá? Termoformação ou termoformagem corresponde a um grupo de processos de conformação que utilizam temperatura e pressão de vácuo ou ar comprimido para obtenção de peças. Neste âmbito, o processo mais conhecido e pioneiro é o vacuforme, existindo outro deles derivados. Então, o vacuforme, produção econômica, está classificada entre baixa e média, dependendo da geometria e do tamanho da peça, para peças grandes em torno de até 10.000 unidades ano. Equipamentos, investimento também de baixo a médio a alto, dependendo da máquina. O processo pode, de acordo com o tipo de peça e da quantidade, demandar muita mão de obra ou automatização. Aqui nós temos a representação de medidores de sabão em pó feito de PET. Ferramental depende do volume e da produção desejada, da complexidade e do tamanho da peça. As triagens mais baixas, moldes em madeira, compensado, massa plástica, investimento classificado como baixo. Triagem médias, molde em resina epóxi ou similares, investimento baixo a médio. Triagens, nós temos aí triagem alta, moldes em alumínio, investimento médio. Aplicações, indústria automobilística, ônibus e caminhões, peças de tamanho médio como painéis, tampas em geral, pequenas carenagens, acabamentos de bancos, coifas de ar, porta-ferramentas, etc. Assentos para carrinhos de bebê, display, embalagem para produtos eletrônicos, embalagem de alimentos, bandejas, kits, produtos promocionais, pratos, copos para festas e descartáveis. Matéria-prima, os termoplásticos mais empregados são o PS, PE, PP, ABS, PMMA, PC, PVC, entre outros, né, todos na forma laminar, com espessura podendo variar de décimos de milímetros a outras substancialmente maiores, a ordem de 10 milímetros ou mais. Descrição desse processo, né, processo de conformação, que consiste lá no aquecimento do laminado termoplástico por meio de resistências elétricas. Porque a resistência, pessoal, lembra lá do efeito Joule, que vocês estudaram no terceiro ano do ensino médio? E lembremos lá da primeira lei de Ohm, né? Tensão igual ao produto da resistência
pela intensidade de corrente elétrica, e aparelhos que possuem resistência elétrica dissipam energia na forma de calor. E o princípio dos maquinários utilizados na produção de produtos à base de polímeros fazem muito uso de resistência elétrica, porque ela vai aquecer o polímero, ele vai derreter, e a partir dessa característica, né, do material polimérico, né, que ele funde a 80, 100, dependendo do polímero, no máximo aí 200 graus Celsius, 300 graus Celsius, aí você consegue moldar ele de acordo com a sua necessidade. Então, por meio da resistência elétrica, até o ponto em que o material esteja suficientemente amolecido para ser aplicado sobre o molde, o que não garante um resultado satisfatório. Ocorre, então, a ação do vácuo com o intuito de forçar o laminado aquecido de encontro à parede do molde. Este succionamento é feito pela ação de uma bomba de vácuo posicionada abaixo da região de moldagem e de pequenos furos distribuídos estrategicamente sobre a superfície do molde. Após a moldagem, o resfriamento, a peça é submetida ao processo de usinagem para a retirada de rebarbas, execução de furos e demais acertos que não podem ser feitos durante o processo. A retirada de rebarbas, que é inerente ao processo de vacuum form, pode ser executado manualmente ou por dispositivos automáticos. As sobras decorrentes do rebarbamento são moídas e misturadas em dosagens pré-estabelecidas, com material virgem para a fabricação de novas chapas. Então aqui o processo, nós temos aqui o processo, a tela, o material polimérico, aí ele é pressionado, aí tem essa resistência que serve para aquecer esse material, para facilitar esse processo de modelagem. Aí ele é colocado aqui sobre esse molde, né? Aí tem um processo de produção de vácuo, porque aí tira o ar, aí a pressão externa fica maior do que a interna, facilitando esse processo de aderência do polímero no molde que quer que seja transformado. Aí nós temos aqui na quarta etapa, né, o molde, depois recorta para fazer o acabamento e formar esse pote plástico aqui. Pode ser também aquelas tampinhas muito utilizadas na indústria farmacêutica, né, para fazer a dosagem da quantidade de remédio a ser ingerido, seja principalmente para criança. Aqui, ó, o que nós temos, ó, resistência elétrica. Aí a gente lembra da primeira lei de Ohm, vai precisar de eletricidade, os elétrons vão passar por esses fios metálicos, essa resistência, vai gerar calor. Aqui nós temos o grampo, tá? Aí nós temos o molde, aqui nós temos a câmara a vácuo, a bomba a vácuo. Aí depois nós temos aqui a propagação do calor, nós temos aqui o amolecimento do laminado, né, da peça. Aí esse material, ele vai sendo, após o aquecimento dele, ele vai sendo deslocado a lâmina plástica para o molde. Aqui nós temos a produção de vácuo, né, deslocamento do molde, e o molde, por conta da pressão, aonde está essa resistência ser maior do que na de baixo, por conta desse vácuo, ele vai se aderindo ao molde, tá? Depois nós temos a liberação da lâmina já moldada e o retorno do molde. Aí nós temos aqui o gabarito para corte e depois aqui a peça já, a sexta etapa, a peça já pronta. Variação do processo. O processo de moldagem a vácuo originou diferentes subprocessos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo em vistas à obtenção e resultados até então impossíveis de serem lançados no processo original.
como aplicação de texturas, encaixes precisos, peças profundas, entre outros. Alguns desses subprocessos serão mostrados a seguir. É comum também encontrar em situações específicas ajustes ou alterações, e as empresas transformadoras do ramo fazem em suas máquinas processos para atingir alguma vantagem ou resultados diferentes em suas peças. Nós temos aqui moldagem a vácuo com auxílio da estrutura, produção econômica similar ao vácuo conforme, equipamentos também e ferramentas são similares, aplicações, peças com grandes dimensões e profundidades, de moldagem para a indústria automobilística, ônibus e caminhões, peças de tamanho médio, como painéis, tampas em geral, pequenas carenagens, acabamentos de banco, portas, ferramentas, coifas de ar e etc. Peças para eletrodomésticos, como os gabinetes internos de geladeiras, display, tanquinhos, etc. Matéria-prima também é similar ao vacuformer. Nós temos lá a descrição do processo. Para a moldagem de peças com altura elevada, pode ser empregado o uso de estruturas que trabalham empurrando o laminado termoplástico aquecido de encontro ao molde, auxiliando a moldagem juntamente com o vácuo. Então nós temos aqui, né, a moldagem e rebarbagem e reciclagem similares do vacuum former, né? Temos aqui a resistência, temos aqui o material sendo direcionado ao molde, e aqui a produção do vácuo, formando aí a peça solicitada. Depois, pressão forming, né, pressure forming, produção econômica também de baixa a média, dependendo da geometria e do tamanho da peça. Para peças grandes, em torno de 10.000 unidades ano, equipamento e investimentos de médio a alto. Ferramenta depende do volume de produção desejado, da complexidade e do tamanho da peça. Triagens mais baixas, né, moldes em madeira, compensado, massa plástica. Triagens médias, moldes de resina epóxi ou singulares. E triagens altas, moldes em alumínio. Aplicações: peças técnicas de tamanho pequeno, médio ou grande que requeram a aplicação de texturas ou detalhamento sofisticado, rebaixos, encaixes, indústria automobilística, ônibus e caminhões, paralâmpadas, spoiler, grades de ventilação, painéis em geral, bancos e cadeiras, acabamentos internos como tetos, tampas de acesso, peças técnicas, gabinetes internos de geladeira, assento para carrinhos de bebê, display, entre outros. Matéria-prima: temos plásticos mais empregados, como o PS, o PE, PP, ABS, PMMA, entre outros, na forma laminar, que podem variar de décimos de milímetros a espessuras substancialmente maiores, da ordem de 10 milímetros a mais. Descrição do processo, também lá a derivação do processo vácuo, como foi visto, consiste no aquecimento de um laminado termoplástico por meio de resistências elétricas, até o ponto que o material esteja suficientemente amolecido para ser aplicado sobre o molde, o que não garante um resultado satisfatório, né? Da mesma forma que no vacuformer, dá-se então a ação do vácuo com o intuito de forçar o laminado aquecido de encontro à parede do molde, bomba de vácuo, que no entanto não é forte o suficiente para fazer com que o material consiga ser moldado por controle em virtude da profundidade de texturas e outros detalhes. Nesse sentido, um outro dispositivo atua no sentido de forçar mecanicamente, com insuflação de ar, o laminado aquecido, auxiliando o vácuo que está simultaneamente a este atuando até que todas as paredes do molde tenham sido devidamente copiados. Após a moldagem e o resfriamento, a peça também é submetida ao processo de usinagem para a retirada de rebarbas, execução de furos e demais acertos que não podem ser feitos durante o processo.
A retirada de rebarbas, que é inerente ao processo, como o vacuum, geralmente é executada de forma manual, sendo que as sobras decorrentes desse rebarbamento são moídas, misturados ao material virgem e reaproveitado. Então a gente vê aqui, né, um processo semelhante ao anterior. Aí nós temos a resistência, temos os grampos, temos o molde, aí depois o aquecimento do laminado, né, propagação de calor, né, o calor produzido pela resistência elétrica. Aí nós temos aqui o deslocamento, né, da lâmina plástica, o deslocamento do molde de pressurização, tá? A diferença é que nós temos esse deslocamento do molde de pressurização. Aí o ar é comprimido, retira-se o ar, acionamento do vácuo, depois o retorno, a liberação da lâmina moldada, o gabarito para corte, depois de tirado feito o corte, nós temos a peça pronta. Temos também twin sheet, produção econômica aí de baixa e média, né, para peças grandes em torno de 10.000 peças por ano, equipamentos, investimento de médio a alto, dependendo da máquina. Ferramental, depende do volume de produção, complexidade e tamanho da peça, em geral quase o dobro do que seria o vácuo conforme. Tiragens mais baixas, né, moldes, né, provisório em madeira, compensado, massa plástica, investimento baixo, né, para massa plástica. Triagens médias, moldes em resina epóxi ou similares, investimento baixo a médio também. Tiragens altas, né, aí já são moldes em alumínio, o investimento vai ser médio. Aplicações, peças de dimensões pequenas, médias e grandes, que por razões específicas, resistência, estabilidade, tenham de ser ocas, peças técnicas para diversas aplicações. Para-choques, painéis, bandejas, lente de luminárias, escotilhas de emergência, ventilação de ônibus e caminhões, etc. Matéria-prima empregada, todos na forma laminar, que podem variar de espessura conforme processos anteriores. Descrição do processo. O processo equivale ao aquecimento, moldagem, vácuo e usinagem de 2 laminados simultaneamente. Além disso, é necessário que ocorra um insuflamento de ar entre as duas lâminas aquecidas para garantir que elas não se toquem e que os detalhes mais difíceis da superfície de cada molde sejam copiados da melhor forma possível. Após a moldagem, a peça também é usinada, retirada de rebarbas, etc. E as rebarbas são recicladas. Então, conforme foi explicado, temos aquecimento, nós temos a produção do vácuo das duas partes da peça, aí ela é pressionada, aquecida, moldada, e aqui a produção no resultado final. A explicação, nós temos aqui a resistência elétrica, que vai produzir o calor, propagação do calor. Nós temos aqui os grampos e o amolecimento do laminado. Na segunda etapa, nós temos lá a câmara de vácuo, tanto na parte superior como na parte inferior. Aí nós temos aqui a injeção de ar comprimido, tá? Aí depois, aqui na terceira etapa, nós temos a produção do vácuo, né? Porque aí a pressão interna aqui vai ser maior que a externa, ele vai inchar, né? Vácuo acionado, mais fechamento do molde, mais o ar comprimido. Depois nós temos a abertura dos moldes e a liberação da peça. Depois aqui peça sem usinagem e aqui já a peça usinada e sem rebarba. Observações, né? Ângulo de saída, evitar paredes a 90 graus ou mudanças bruscas de superfície que comprometem, dificultam a moldagem e o desempenho da peça. O ângulo aconselhável é maior ou igual a 2 graus, tá? Então aqui não recomendado, tá? E aqui o recomendado. Cantos vivos, né? Os cantos vivos são praticamente impossíveis de serem obtidos. Aqui a aresta viva, né? Você vê que tem uma certa
meio retangular, né? Não recomendável, e aqui o raio mínimo, já aqui o recomendável. Marcas de rebarbamento. A presença de rebarbas é inerente a todos os processos de termoformagem e deve ser prevista para que não comprometa o acabamento da peça. Então aqui, ó, retirada do flange, não recomendável, né? E aqui o recomendável. Molde macho ou fêmea, né? Como existe a possibilidade de ter peças utilizando molde macho positivo ou molde fêmea negativo, é recomendável considerar alguns aspectos básicos para que não haja comprometimento da peça fabricada quanto ao acabamento superficial, a profundidade de moldagem, a perda da espessura de parede. No primeiro caso, podemos dizer que geralmente o pior acabamento ocorrerá na superfície que entrou em contato com o molde. O segundo caso é consequência do inevitável estiramento do material inerente ao processo, que é limitado conforme o tipo de molde utilizado. A seguir, desenhos e recomendações sobre profundidade de moldagem. Por último, a perda de espessura, que varia de acordo com a região da peça. Ver figura abaixo, sendo importante uma análise cuidadosa durante a especificação do projeto. Então, nós temos aqui, ó, o molde macho, né? E aqui o molde fêmea, né? Acabamento superficial, nós temos a profundidade da moldagem e aqui a variação de espessura de acordo com a sua utilização. Injeção. Produção econômica de alta a altíssima, depende da máquina do molde, né, da geometria e do tamanho da peça. Pode ser milhares de peças por dia. Equipamentos. Investimento muito alto. O processo requer, além de injetoras para a fabricação de peças, de equipamentos para refrigeração, como dutos, refrigeradores, torres de refrigeração, matrizaria, no mínimo para pequenos trabalhos nos moldes, instalações apropriadas para armazenamento, transporte interno de matéria-prima e matrizes, e entre outros. Ferramental, moldes metálicos em aço ferramentas, geralmente podendo ser de outro metal, mais econômico e fácil de usinar. O mesmo de resina termofixa em epóxi para triagens mínimas de caráter experimental. Contudo, o investimento será sempre alto. Molde provisório muito alto, molde definitivo. Aplicações: peças que requeram de forma marcante altas escalas de produção, elevada precisão dimensional, ótimo acabamento. É muito difícil limitar a amplitude de possíveis produtos advindos do processo de injeção. Contudo, dentre os exemplos mais expressivos, podemos citar peças e componentes para eletrodomésticos em geral, televisores, aparelhos de som, ares condicionados, liquidificadores, batedeiras, ventiladores, fornos, utensílios domésticos, potes e tampas para acondicionamentos diversos, pratos, cestos de roupas, lixeiras, etc. Peças para a indústria de automobilística, painéis, porta-luvas, manuplans, carcaças de espelho, consoles, acabamento em geral, para-choques, peças e componentes para equipamentos de escritório, canetas, lapiseiras, grampeadores, peças e componentes para interior de aviões, trincos, bagageiros, luminárias, equipamentos esportivos, brinquedos, eletroeletrônicos, para uma infinidade de produtos que são produzidos a partir da injeção. Olha só, nós temos aqui o desenho esquemático de uma injetora, nós temos o funil de alimentação, aqui nós colocamos a nossa matéria-prima, nós temos o pistão, tá? Aqui nós temos esse pistão que vai pegar essa matéria-prima, esse polímero que está aquecido, está mole, ele vai ser aqui, ó, injetado nesse pistão, nesse êmbolo. Aí nós temos o molde
de cavidade, nós temos aqui o molde macho. Matéria-prima, praticamente lá os termoplásticos, na forma de grânulos, sendo os seguintes mais empregados, né? Esses daqui, além das glândulas. Descrição do produto, do processo. Nós temos um processo intermitente iniciado com a deposição do termoplástico dentro do funil de alimentação da máquina, que aqui, além da função de armazenamento, dosa a entrada de um volume preciso de matéria-prima no interior do êmbolo da extrusora. Com a entrada do material no êmbolo, o fuso, o parafuso que se encontra no seu interior é rotacionado pelo motor elétrico de forma a conduzir o material para a extremidade oposta e, concomitantemente, propiciar o seu aquecimento em função do atrito gerado pelo movimento e da ação das resistências elétricas posicionadas ao longo do percurso, chegando ao final praticamente fundido. Neste momento, o material é pressionado contra o bico de injeção e, posteriormente, no canal de injeção, molde de forma a poder preencher as suas cavidades. Esta pressão é exercida pelo próprio fuso, que nesse estágio funciona não mais rotacionando, mas sim como seringa de injeção, empurrada por pistões posicionados na região posterior da máquina. Então nós temos a representação, ficou muito boa a imagem, né? Mas nós tínhamos lá a matéria-prima, injetava e depois aqui a produção deste, no caso, desse copo. Após o preenchimento completo da cavidade, dá-se o resfriamento das peças e do molde, feito pela passagem de água gelada pelos dutos que se encontram no interior das paredes do molde. Com a peça devidamente resfriada, o molde é aberto para que a mesma possa ser retirada. Dependendo da geometria e do tipo plástico empregado, pode ser necessário o uso dos chamados pinos extratores, que tem a função de empurrar a peça que ficam presas ao molde, geralmente ao macho. Então aqui o processo, então, temos a injetora, alimentação com matéria-prima, os grânulos, né, o funil, aquecimento, nós temos aqui o fuso, que é tipo de um parafuso que vai fazer, aqui sempre está aquecendo, aí esse material polimérico ele derrete e é transportado aqui pelo fuso até a matriz, né, a placa de cavidade que vai ter aqui os moldes. Aí vai ter o fechamento da matriz, aqui está sendo empurrado o material, aí ele vai produzindo aqui a peça, né? O material é pressionado por dentro da cavidade. Nós temos aqui a pressão do fuso sobre o material plastificado, preenchimento da cavidade. E depois nós temos a abertura da matriz. Depois aqui, ó, pino extrator, né, para empurrar. E a liberação da peça, né? Aí nós temos aqui a peça aqui no container. Os avanços dos processos de transformação de plástico têm na injeção seu maior representante. Face aos inúmeros dispositivos, sistemas que se adequam a diferentes situações de moldagem, com a aplicação de insertos, gavetas. Além disso, o processo de inserção clássico apresenta como variantes a co-injeção e a injeção assistida a gás, ambas descritas abaixo. A co-injeção é o processo que consiste na injeção de matéria-prima no molde, simultaneamente ou não por dois canhões de extrusão, o que propicia a obtenção de peças constituídas por dois plásticos distintos, seja pelo tipo, pela cor ou pelo comportamento mecânico, aliado à precisão de acabamentos peculiares no processo de injeção. Injeção assistida, né, a gás, processo que consiste na injeção parcial de matéria-prima do molde. Quando a injeção cessa, um dispositivo acionado na região de entrada do material no molde, bico de injeção, insufla
nitrogênio na massa plástica, fazendo com que ela seja empurrada contra as paredes do molde. As peças provenientes desse processo são em algumas regiões ocas, com nível de precisão, detalhamento, acabamento peculiares ao processo de injeção. Comparado com a injeção tradicional, neste processo temos uma substancial economia de consumo de matéria-prima, podendo chegar à ordem de 80%. Temos a redução do consumo de energia pelo fato de durante a injeção, a matéria-prima não precisar preencher por completo a cavidade do molde, como também pelo tempo menor do resfriamento de peças após a moldagem. Além disso, as peças obtidas são mais leves. Outros fatores podem ser considerados como avanços no âmbito do processo de injeção são a possibilidade de utilização dos 2 fusos, parafusos ou roscas, para injeção mais rápida, dispositivos de câmara quente que eliminam a necessidade de canais de injeção, propiciando redução de sobras, obtenção de peças grandes, melhoria de produto obtido. Nós temos aqui observações, ângulo de saída ou de extração, devem ser evitados quando possível, paredes a 90 graus ou mudanças bruscas de superfície, principalmente em peças profundas, pois dificulta a extração, além de poder comprometer o acabamento em penos e deformações superficiais. Paredes, não é recomendável fabricar peças totalmente maciças no processo de injeção pelas seguintes razões, aumento de peso, maior consumo de matéria-prima e surgimento de deformações na superfície da peça. Para evitar esses inconvenientes, deve-se prever paredes mais finas possíveis. Aqui a geometria básica desejada, peça maciça e peças com paredes. Mudança de espessura, muitas vezes faz necessário alterar as espessuras das paredes da peça em função de um encaixe, um ponto de fixação, um apoio. Quando isso ocorrer, a mudança de espessura deve ser suave para evitar problemas durante o processo, escoamento do material na cavidade da matriz e extração da peça e marcas na superfície da peça. Então, que mudança brusca, você vê aqui o ângulo de 90 graus, Então, você tem classificado como mudança brusca de espessura, e aqui nós temos uma mudança suave de espessura, Então, você tem aqui uma determinada espessura, e nós temos um plano inclinado e uma elevação da espessura da peça. Sopro, extrusão, sopro. Produção econômica, alta, altíssima, dependente do molde da máquina, da geometria e do tamanho, milhares de peças, equipamentos, investimentos alto ou muito alto, dependendo do grau de automação, como também das atividades requeridas aos equipamentos, corte de boca da peça, organização dos lotes produzidos, separação das sobras do processo, alimentação automática e etc. Ferramental, moldes metálicos em aço ferramenta, geralmente podendo ser de outro metal mais econômico e fácil de usinar, muito embora demande menos complexidade do que os moldes para injeção. O investimento aqui é sempre alto. O molde apresenta elevada vida útil. Aplicações, peças ocas como frascos para a indústria de cosméticos, farmacêuticas, produtos de limpeza, entre outras. Regadores, reservatórios, tanques de combustíveis. Os reservatórios podem ser classificados de acordo com as suas capacidades em litros, como por exemplo 180 litros, grande capacidade, e 30 litros, média capacidade. Materiais utilizados, polietileno de baixa densidade, polietileno de média densidade, polietileno de alta densidade, propileno, PVC, menor quantidade de PA, PC, alguns elastômeros e blendas de forma granular. Descrição do processo iniciado com a deposição do termoplástico do funil de alimentação da máquina, que propicia
a entrada dessa matéria-prima no interior do êmbolo da extrusora. Com a entrada do material no êmbolo, o fuso, parafuso ou rosca que se encontra no seu interior é rotacionado pelo motor elétrico de forma a conduzir o material para a extremidade oposta e simultaneamente ocorrer para o seu aquecimento, em função do atrito gerado pelo movimento e da ação das resistências elétricas posicionadas ao longo do percurso, chegando ao final praticamente fundido. Nesse momento, o material é pressionado contra o cabeçote de extrusão, gerando o chamado Parisson, que é a massa plástica aquecida com formato tubular, também chamado de macarrão. Após atingir o comprimento necessário, a extrusão do Parisson cessa e ocorrendo sobre este o fechamento do molde, que é dividido em 2 cavidades, concomitantemente ou logo após o fechamento do molde. Dá-se início ao insuflamento de ar, executado por um bico soprador posicionado numa das extremidades do Parisson, que muda de acordo com a máquina utilizada. A pressão do ar exercida faz com que o então tubo plástico seja expandido até encontrar as paredes internas dos moldes cavidades, adquirindo sua forma. Os moldes cavidades são então abertos e a peça moldada extraída do seu interior. Então nós temos aqui a representação, tá? Nós temos aqui o polímero, a injeção do sopro, aí ele é fechado numa ponta, aí injeta ar até ele adquirir o tamanho do molde, né? Depois ele adquire aqui, com o sopro, ele adquire o formato do molde, depois ele é usinado e nós temos aqui a produção da embalagem. O processo, né, de extrusão sopro apresenta variações visando atender, por exemplo, a obtenção de peças de diferentes capacidades, diferentes volumes e níveis diferenciados de produção. Para ambos os casos, podem encontrar máquinas nas quais a extrusão do Parisson ocorre de forma contínua, né, maior velocidade, que trabalham com 2 ou mais moldes, ou intermitente, que geralmente trabalha com apenas um molde, máquinas dotadas de 2 ou mais cabeçotes de extrusão, que necessitam, respectivamente, de tantos moldes quantos forem os Parisson. A produção pode ser aumentada quando utilizamos moldes com 2 ou mais cavidades, peças de até 700 gramas. Outra possibilidade dentro do processo de extrusão sopro é chamada coextrusão, por meio da qual é possível a obtenção de um Parisson formados por 2 ou mais tipos diferentes de plásticos para a fabricação de peças construídas por multicamadas que assim o são por razões eminentemente técnicas e decorativas e econômicas. Nós temos aqui a injeção sopro, né? Produção de alta a altíssima, aproximadamente 1 milhão de peças ano, equipamentos de investimento muito alto, superior ao processo de extrusão sopro, pois depende de 2 estações de moldagem e entre elas uma estação de aquecimento das pré-formas, né? Ferramental, moldes metálicos em aço, ferramentas, sendo aqui um investimento sempre alto pela necessidade de moldes para a injeção da pré-forma e de moldes cavidades para sopro, moldes com elevada vida útil. Aplicações, né, peças ocas, geralmente com bocas largas, como frascos mais refinados para a indústria de cosméticos, farmacêutica, alimentícia, reservatórios, garrafas de refrigerantes e outros recipientes que não possam ser fabricados pelo processo de extrusão sopro. Matéria-prima, PET, copo polímeros de propileno, são os termoplásticos mais empregados. Descrição do processo. O processo de injeção sopro depende em termos básicos de 2 estações, podendo chegar a 3 ou 4 de acordo com a necessidade de produção. A primeira é responsável pela fabricação das pré-formas, que aqui faz o papel do Parisson na extrusão sopro. E a segunda
responsável pelo sopro propriamente dito. O processo é iniciado na estação de injeção, por meio do qual são obtidas peças injetadas, geralmente no formato de ampolas. O processo é similar ao processo de injeção descrito anteriormente. As ampolas são então aquecidas e transferidas para a estação de sopro, na qual cada ampola é posicionada no molde final, sendo soprada com pressão suficiente a forçar o seu estiramento até encontrar as paredes internas das respectivas cavidades. Para os frascos de grandes dimensões, como os refrigerantes de 2 litros, a ampola aquecida é retirada mecanicamente por uma haste para que possa ser alcançada a altura desejada e depois soprada. Após a moldagem, a peça é liberada. Então aqui, ó, a fabricação lá da embalagem do refrigerante de 2 litros. Então aqui nós temos um molde. Aí na segunda etapa nós temos o material polimérico, né, em um formato inicial, né. Aí terceira etapa, onde a insuflação vai começar a injetar ar neste polímero, né. Ele vai aumentando o seu volume até se adequar a atingir as paredes do molde. Depois é retirado, ele é resfriado, aí nós temos aí a produção da garrafa PET. Depois nós temos a rotomoldagem. Produção econômica média de 1.000 a 10.000 peças ano. Equipamentos, investimento médio a alto, dependendo do tamanho da peça e do tipo de equipamento empregado. Ferramental, moldes metálicos, em geral feitos em chapas de aço inox, de 2 a 3 milímetros em alumínio fundido, mais econômico, com estrutura de reforço externo. Em termos comparativos, pode custar de 1/4 a 1/3 do valor de um molde para injeção. Aplicações: peças ocas com geometria complexa, formas intricadas, podendo ser pequenas, médias ou grandes, destinadas à indústria de brinquedos, bolas, velocípedes, carrinhos, casinhas, escorregas e outros equipamentos para áreas de lazer infantil, reservatórios para a indústria química, boias salva-vidas e de sinalização marítima. Indústria naval, caixas d'água, display, embalagem, tanques de combustível, tanques, pallets, mobiliário, lixeiras, equipamentos hospitalares, equipamentos para obras públicas e etc. Matéria-prima: termoplásticos, em geral na forma de pó, podendo ser empregado também material com agentes expansores, sendo os seguintes quais utilizados, né? O PP, PEAD, PMAD e o PVC, entre outros. Né? Descrição: a rotomoldagem é um processo de baixa pressão que consiste em 3 etapas. Primeira, alimentação da matéria-prima, geralmente na forma de pó ou micronizada no interior do molde metálico. Segunda etapa, o molde é então fechado e submetido ao aquecimento em forno, sendo que simultaneamente ocorre uma rotação lenta em 2 eixos, vertical e horizontal. Com a ação do calor e da rotação, a matéria-prima vai sendo gradualmente espalhada por toda a superfície das paredes internas do molde. E 3, com a moldagem concluída, o molde ainda em movimento é submetido a um resfriamento gradual feito por meio de ventilação ou jatos de água. Após o resfriamento encerrado, o molde é então aberto e a peça retirada do seu interior. Então nós temos aqui a representação, nós temos aqui a matéria-prima, nós temos aqui o fechamento com o aquecimento e esse cilindro ele vai rotacionar, né? Observe que ele está girando, né? E aí, de acordo que ele vai girando, ele vai aquecendo, aí nós temos aqui a produção do produto, né?
Depois que é o processo que envolvendo já termofixos, né? Até então a gente estávamos falando só de termoplásticos. Compressão, produção econômica de média alta, equipamentos, prensas hidráulicas, sistemas de secagem e preparação de matéria-prima, investimento alto. Ferramental, moldes em aço ferramenta, geralmente bipartidos, de custo e vida útil elevados. Aplicações, peças técnicas de elevada precisão para a indústria elétrica, caixas de distribuição, disjuntores, conectores, tomadas, manoplas, indústria eletrônica, espaçadores, isoladores, conectores, indústria automobilística, painéis, coifas, grades, para-choques, conectores, utensílios domésticos, como pratos, baixelas, espátulas, descansos, cabos para panelas, cutelaria e etc. Matéria-prima, na forma de pó, o paquelite, resina melamina, formaldeído, resina ureia, formaldeído, ou na forma de massa plástica, ou de lençol de massa plástica. Como o composto de resina poliéster insaturado geralmente mais fibra de vidro. Descrição do processo, considerado o processo mais antigo para obtenção de peças plásticas. A moldagem por compressão emprega um conjunto formado por prensa hidráulica, molde geralmente bipartido, com uma partição estática fixada sobre a base da prensa e outra móvel, e se desloca com a ação de fechamento da prensa. O processo consiste na deposição de matéria-prima em quantidade. Então nós temos aqui, coloca a matéria-prima, ele é aquecido e depois aqui você é prensado, né? Previamente estabelecido na cavidade fixa do molde. A partir de então ocorre o deslocamento da parte suspensa do molde, de cima para baixo, pela ação da prensa, no sentido de comprimir a matéria-prima, a ação da compressão e da elevação de temperatura promovida pelo aquecimento do molde por resistências elétricas. Concorre, respectivamente, para que o material preencha por completo a cavidade e seja endurecido. Concluída a moldagem, o molde é aberto e a peça retirada. Aqui a válvula rotativa. E aqui nós temos a representação, né, da prensa, né? Coloca a matéria-prima, depois ele é pressionado, aquecido e depois aqui resfriado, e nós temos a produção da peça. Laminação, tá? Grupos de processo substancialmente econômico e de tecnologia acessível, sendo o tipo manual indicado para fabricação de peças pequenas, em torno de 500 mm², até médias que requerem maior controle de espessura de parede e baixa escala de produção. E o a pistola, indicado para a fabricação de peças grandes, tamanho ilimitado, ou que requerem maior produtividade. Em ambos os casos, existem os seguintes inconvenientes: inevitável ocorrência de perdas de material, tanto de resina como de fibra de reforço, e a agressividade do processamento ao meio ambiente, dispersão de fragmentos de fibra de vidro e outros elementos como o estileno. Laminação manual, produção econômica pequena, equipamentos de trabalho manual, espátulas e rolos, etc. Material de proteção, segurança dos operadores, misturadores, bancadas, serra de fita, lixadeiras e outras máquinas de pequeno porte e estufas. Ferramental, formas em resina poliéster ou epóxi, reforçadas com fibra de vidro e estruturadas com madeira, vida útil pequena, ou metal, vida útil maior, baixo investimento. Aplicações: peças pequenas e médias com acabamento em apenas uma das faces que requerem maior controle de espessura, de uso específico, como trailers, ônibus, caminhões, veículos especiais, indústria naval, lanchas, veleiros, etc., e equipamentos e mobiliário público e guaretas. Matéria-prima: gel corte, por exemplo, resina ortofitálica mais pigmento com cor desejado para resina poliéster, resina poliéster insaturada ou epóxi,
como componente matricial, fibra de vidro, na forma de fio, manta ou tecido, fibra de carbono, etc., ou combinação como componente estrutural. Descrição do processo. A sequência do processo de laminação manual consiste em preparação da forma, molde, limpeza e aplicação de desmontante da superfície, aplicação de gel coat apropriado à resina empregada, manualmente ou com pistola de pintura sobre a superfície do molde. O gel coat tem a função de auxiliar a verificação da qualidade, a identificação e a pintura da peça pronta, aplicação da fibra de vidro, polvo, tecido ou manta manualmente. Quarta etapa, aplicação da resina catalisada e acelerada, se a cura for a temperatura ambiente, com pincel e roletes para a uniformização do material. Esta sequência repete-se quantas vezes forem necessárias, até que seja obtida a espessura desejada. Cada aplicação sequência corresponde a aproximadamente 1 milímetro, sendo que a cada 3 camadas aplicadas o processo deve ser interrompido para que a temperatura gerada pela polimerização, cura da resina poliéster, pico exotérmico, que é uma reação que libera energia, possa ser liberada sem obstrução. Aplicação de mais uma camada nessa etapa. Quinta, com o término da laminação, o excesso de material é retirado, ficando a peça ainda úmida dentro da forma por um período necessário de acordo com o tamanho, a umidade do ar, se a cura é uma estufa ou não, para que o processo de cura seja concluído. A peça é desmoldada e encaminhada obrigatoriamente para processos de melhoria, usinagem e montagem de componentes se necessário. Laminação à pistola, produção econômica e pequena, porém superior ao processo manual, equipamentos de trabalho manual, espátulas, rolos, material de proteção e segurança dos operadores, misturadores, bancadas, serra de fita, lixadeiras e outras máquinas de pequeno porte, estufas, pistolas e demais equipamentos de aplicação. Ferramental, formas em resina poliéster ou epóxi, reforçadas com fibra de vidro e estruturadas com madeira, vida útil pequena, ou metal, vida útil maior, baixo investimento. Aplicações, peças médias, grandes ou maiores, com acabamento em apenas uma das faces, que não requer o controle de espessura, preciso como exemplo fretes de ônibus e caminhões, carrocerias de veículos espaciais, cascos de lanchas e veleiros, carenagens, veículos de competição, equipamentos imobiliários públicos, entre outros, etc. Matéria-prima também utiliza o gel coat, por exemplo, a resina ortofitálica, mais pigmento de cor desejado para a resina poliéster insaturado ou epóxi, como componente matricial, fibra de vidro na forma de fio, manta ou tecido, fibra de carbono ou combinação como componente estrutural. Descrição do processo. Sequência do processo de laminação à pistola consiste na preparação da forma molde, limpeza e aplicação de desmontante da superfície, aplicação de gel coat apropriado à resina empregada manualmente ou com a pistola de pintura sobre a superfície do molde. O gel coat tem a função de auxiliar a verificação da qualidade, a identificação e a pintura da peça pronta, aplicação de resina e fibra de vidro simultaneamente por pistola, a aplicação de resina catalisada e acelerada se a cura for a temperatura ambiente, com pincel e coletes para uniformização do material. Essa sequência repete-se quantas vezes forem necessárias até que seja obtida a espessura desejada. Cada aplicação sequência corresponde aproximadamente a 1 milímetro, sendo que a cada 3 camadas aplicadas aproximadamente, o processo deve ser interrompido para que a temperatura gerada pela polimerização pura da resina poliéster, pico e exotérmico, possa ser liberada sem obstrução.
a aplicação de mais uma camada nessa etapa. Quinta etapa, com o término da laminação, o excesso de material retirado, ficando a peça ainda úmida dentro da forma por um período necessário, de acordo com o tamanho, a umidade do ar, se a cura é um estufa ou não, etc., para que o processo de cura seja concluído. E sexta etapa, a peça é moldada e encaminhada obrigatoriamente para processos de melhoria, usinagem e montagem de componentes necessários. Além dos processos manual e a pistola, existem derivações diretas de laminação, como aquelas que empregam moldes macho e fêmea simultaneamente para peças com espessuras mais controladas. O processo que emprega a aplicação de filme termoplástico sobre a superfície do molde a eixo fixado pela ação de vácuo, que elimina a necessidade de desmoldante e confere excelente acabamento superficial à peça. Então aqui a representação, tá? da peça, né? Então nós temos ali a preparação da superfície de forma, limpeza da superfície, polimento se necessário. Depois preparação da forma para a reprodução da peça, aplicação de cera e desmontante. Segunda etapa, confecção de peças, aplicação de gel coat com pistola de pintura, processo manual ou pistola, ou com rolete ou pincel, processo manual ou pistola. Aí na terceira e quarta etapa, aplicação de material de esforço, aplicação de resina, né, poliéster, ou de laminação da pistola, manta ou tecido de laminação manual, aplicação de resina com pincel, caso seja um processo de laminação manual, utilização do rolete metálico para assentamento da fibra, picotada, manta ou tecido nos dois processos. Quinta etapa é o término da laminação, retirada da área de flange com o laminado ainda úmido, desmoldante de peça laminada e melhoria e usinagem da peça. Outras laminações, né? Existem outras maneiras de ter laminados em resinas, com reforço partindo de um processo manual, ou a pistola, como é o caso do contramolde, ou como que utiliza uma bola ou balão que, sendo inflado, comprime as paredes do laminado. Em ambos busca-se garantir espessuras uniformes e melhor acabamento. Além disso, ambos são menos agressivos ao meio ambiente do que os processos de laminação tradicionais descritos anteriormente. Então nós temos aqui o processo, a superfície irregular do laminado, molde, cavidade. Aí nós temos a segunda etapa, que é a insuflação do ar, e o molde ele vai melhorando vai se tornando mais regular. Então você vai injetando aqui nesse orifício a insuflação do ar, pressão sobre as paredes, depois aqui a liberação do ar, e nós temos aqui depois o molde e cavidade, né? Sequência esquemática do processo de laminação auxiliado por balão de ar. Depois o outro processo aqui é o contramolde, superfície irregular do laminado, aí o molde e cavidade, depois nós temos aqui o contramolde, depois ele é suspenso, superfície com acabamento dos dois lados. Então é a sequência esquemática do processo de laminação com o uso de contramolde. E também temos aqui o RTM, né, que produção econômica é classificado como média, em torno de 1.000 a 10.000 peças ano, equipamentos e investimentos de médio a alto, confeccionados de acordo com a necessidade de produção em resina epóxi, reforçado com fibra de vidro, né, a casca, e reforço estrutural com cimento ou tubos metálicos para produção piloto, experimental ou para baixíssima escala de produção, alumínio fundido para médias escalas de produção, ou em aço ferramenta metálico usinado para produções maiores do que o anterior, com maior qualidade de acabamento, e este último mais caro e durável. Em todos os casos, os moldes são dotados de sistemas de aquecimento,
suspiros, que tem a função de permitir a resina escoar satisfatoriamente e preencher todas as cavidades do molde. Guias e travamento para impedir que o molde se abra quando submetido à pressão de injeção. Aplicações: peças predominantemente laminares, dimensões variando de 300 por 300 mm, podendo chegar a 3.000 por 3.000 mm de área, que por necessidade devam ser confeccionados com resinas termofixas, peças que sejam usadas em regime austero, radiação ultravioleta, intempéries, impacto, mudanças bruscas de temperatura, etc. Exijam boa precisão dimensional, tolerância de 0,1%, peças com reforço, 0,3%, peças sem reforço, acabamento em ambas as faces, e etc. A título de exemplo, podemos citar componentes para a indústria de automóveis, ônibus e caminhões, carenagens, para-choques, spoilers, tampas de inspeção, grades de ventilação, e etc. Gabinetes de terminais de bancos, correios e outros tipos de serviços, bancos para trens e metrôs, entre outros. As dimensões máximas das peças nesse processo dependerão da complexidade das formas e da possibilidade de realizar ferramentas capazes de suportar a pressão da injeção. Matérias-primas, resinas termofixas, em geral na forma líquida, sendo as mais utilizadas, a poliéster insaturada, epóx, fenólica, entre outras, como componente matricial, e fibra de vidro, geralmente o de natureza distinta como componente estrutural. As taxas de fibra de vidro aplicados estão compreendidas entre 18% e 50% em volume, que corresponde a 23% e 68% em peso. Descrição do processo RTM, que é Resin Transfer Molding, pode ocorrer de 3 formas distintas. Aqui descreveremos apenas o processo de injeção com reservatório pressurizado, que é constituído dos seguintes equipamentos. Nós temos o tanque de pressão, rede de ar comprimido, dutos para transferência de resina, molde, para conformação da fibra de vidro, molde para obtenção da peça final, geralmente macho e fêmea. O processo é iniciado pela moldagem do tecido ou manta de fibra na geometria da peça desejada. Esta fibra moldada é colocada no interior do molde, que é fechado, devidamente trancado. Pela ação do ar pressurizado, a resina que se encontra no interior do reservatório é forçado a sair pelo único duto, que por sua vez a conduzirá diretamente para o molde. A resina deverá preencher a cavidade do molde, simplesmente envolver por completo a fibra colocada em seu interior. O molde então é aquecido para o endurecimento da resina e posterior liberação da peça pronta. Então nós temos aqui a representação esquemática, temos aqui a manta ou tecido de vidro moldado, conexão com o tanque molde, tanque de resina poliéster e rede de pressurização. Então aumenta a pressão, a resina vem por esse tanque e é injetada aqui no molde. Transferência de resina por pressão para dentro da cavidade do molde. E aqui nós temos o suspiro. Depois aqui a abertura do molde para a liberação da peça. Pultrusão, depende da geometria do perfil, bem como do volume de reforço empregado. Equipamentos de processo que demandam equipamentos específicos de baixa complexidade, espaço e cuidados especiais quanto aos aspectos ambientais. Ferramental em aço com custo dependente da complexidade da secção desejada. Aplicações, perfis, vergalhões, vigas, canaletas e tubos destinados à fabricação de escadas para manutenção de redes elétricas, entre outros. Postes, calhas para cabos energizados, estantes, indústrias e estruturas leves para aplicações expostas à maresia, intempéries e corrosivos, carrocerias, etc.
Matéria-prima, né, resina poliéster insaturada, predominante na forma líquida, como componente matricial, e fibra de vidro, né, tecido e a manta como componentes estrutural. Descrição do processo. O processo consiste em submeter os fios e as mantas da fibra de vidro à passagem por um reservatório de resina poliéster de forma que fiquem completamente embebidos por esta. A partir desse momento, a mistura de fibra de vidro e resina é submetida à passagem por dentro da cavidade de molde em aço com o formato da secção desejada. À medida que o material vai avançando por dentro ao longo da cavidade, o aquecimento do molde vai curando a resina com o respectivo formato. Por fim, gradativamente, o material já com o formato do perfil vai saindo do interior da matriz, auxiliado pela ação de puxadores, para depois ser cortado no comprimento desejado. Então nós temos aqui o corte do perfil pultrudado, aí nós temos aqui os puxadores, aí nós temos aqui a resistência elétrica que vai aquecer a matéria-prima, nós temos aqui a ferramenta de pultração e nós temos aqui a inversão da resina e aqui nós temos a manta de vidro e os fios de fibra de vidro saindo. Moldagem por injeção e reação RIM, React Injection Molding, ou baixa e alta pressão, pequenas e médias escalas por molde. Equipamentos dependem do tipo de PU empregado, das características de peça desejada. Para moldagem de peças em poliuretano flexível, tanques reservatórios de matéria-prima, misturadores, aplicadores, carrossel, moldes em resina, epóxi, geralmente podendo ser de alumínio ou outro material para maior produção ou maior tempo de vida. Ferramental, moldes em resina, epóxi ou alumínio, dependendo do tipo de poliuretano, das características das peças, principalmente quanto ao acabamento superficial e do volume de produção desejados. Os moldes são geralmente bipartidos e dotados de dobradiças e trancas de segurança com vistas a suportar o esforço da expansão do material contra suas paredes internas, sendo aqueles destinados para processo de baixa pressão mais econômicos do que os para alta pressão. Aplicações. As peças em poliuretano flexível obtidas nesse processo são bastante utilizadas como espumas para bancos de motos. Também aí vamos pensar no GeForce, né? Poliuretano flexível, né? Automóveis, ônibus, caminhões, cadeiras e outras peças para escritórios, peças para embalagens, etc. Já aquelas com poliuretano do tipo pele integral são geralmente reforçadas com alma metálica, indicadas para obtenção de peças que requeiram maciez ao tanque, acabamento superficial, texturizado, estabilidade dimensional e resistência mecânica como volantes, alavancas de câmbio, apoio de braços, entre outros, para a indústria automobilística. Matéria-prima, espuma de poliuretano obtido pela reação de dois componentes básicos, o isocianato e o poliol e outros aditivos complementares. A proporção da mistura desses componentes é determinante para a obtenção de uma espuma mais rígida ou mais flexível, com maior ou menor dureza, com maior ou menor aderência, com maior ou menor densidade, entre outras características. Descrição do processo. O processo de obtenção de peças de espessura de poliuretano consiste na aplicação da mistura dos componentes sobrecitados na cavidade de um molde, aberto ou fechado, dentro do qual ocorre sua expansão limitada às paredes internas deste molde. Os componentes principais e secundários são armazenados separadamente em reservatórios interligados a um dosador aplicador, comandados por equipamentos previamente programados que limitam a quantidade exata de cada um para a obtenção de peças desejadas, geralmente numa
unidade de fabricação de peças em espumas, flexíveis, moldes diferentes são montados sobre um trilho que de certa maneira circunda o conjunto dos reservatórios e aplicadores, formando em torno deste um carrossel. Este carrossel facilita a fabricação, pois permite o deslocamento dos moldes que os diversos estágios do processo, aplicação de desmontante na superfície do molde, a aplicação do material, expansão do material, cura e retirada da peça ocorram de forma simultânea. As almas metálicas podem ser utilizadas desde que tenham um posicionamento seguro e bem determinado no interior da cavidade do molde, conforme ilustra abaixo. Então nós temos aqui o molde, injeta a matéria-prima, depois há o fechamento com o aquecimento, depois aqui a reação, né? E depois nós temos aqui o molde pronto, né? O produto pronto. Aqui uma primeira etapa, tá? Coloca aqui, injeta o ar, depois aqui é o fechamento e aqui a produção da peça, né? Sequência do processo de alta pressão, produção de uma maçaneta de porta, tá? E para nós fecharmos, né, conclusão aí, por uma responsabilidade ambiental, embora tenha sido apontado de forma sucinta no primeiro capítulo deste livro, os aspectos ou fatores que devam ou possam ser levados em consideração para a escolha ou especificação de um ou mais materiais e processos durante o projeto, seria oportuno trazer à tona os aspectos que direto ou indiretamente poderão influir no meio ambiente. É de conhecimento de todos, né, a existência de graves problemas ambientais que assolam os grandes centros urbanos, em especial aqueles com perfil industrial, como o crescimento dos aterros sanitários e lixões, poluição por todos os lugares, dos lençóis freáticos de rios e lagoas do ar, enxofre, monóxido de carbono, dióxido de carbono e partículas nocivas, o que aos poucos vem contribuindo fortemente para o desequilíbrio climático em todo o planeta, refletido em ocorrências anormais como efeito estufa e a chuva ácida, entre outros fenômenos. Unindo-se a estes fatores, temos a desenfreada extração e o consumo de recursos não renováveis, como também de recursos lentamente renováveis, o que compromete ainda mais a existência do que resta de natureza no planeta. É também sabido que a maior parte dessas atividades, hoje consideradas negativas e algumas até ilegais, têm relações estreitas com o interesse econômico. A menor parte fica por conta da ignorância e de precárias condições de vida das populações do terceiro mundo. Se atentarmos para o fato de que, em relação aos níveis de produção e consumo de bens duráveis e não duráveis, as nações mais ricas ou mais desenvolvidas queiram pelo menos manter a sua condição atual, e que as nações mais pobres, em geral menos desenvolvidas, almejam pelo menos melhorar sua situação para chegar perto das mais ricas, então podemos prever que, se não houver mudanças significativas no estilo de vida com o objetivo de reduzir drasticamente esses níveis, estaremos caminhando para uma situação ambiental realmente drástica. Como já está sendo observado pelo significativo crescimento econômico e populosas nações da Ásia, que já reflete na falta de matérias-primas no mercado internacional, bem como no aumento do consumo de energia e da poluição nas respectivas regiões. É evidente que a reversão deste quadro é muito difícil e só poderá começar a ser possível a partir de uma conscientização real de todos nessa cadeia. Contudo, existem ações isoladas que podem ser colocadas em prática por diferentes segmentos, no sentido de contribuir de alguma forma para a redução destes problemas. No caso dos designers, essa contribuição pode ser efetiva desde que antes do início do projeto exista refletida no briefing uma estratégia da empresa cliente voltada para os preceitos do ecodesigner, que procura, por meio de uma avaliação do ciclo de vida de um produto, desde a obtenção da matéria-prima até o descarte,
equacionar as implicações ambientais com os fatores econômicos envolvidos com soluções criativas. Assim sendo, podemos citar algumas recomendações para que possamos atuar nessa direção. Reduzir a quantidade de material empregado. Procurar sempre trabalhar nesse sentido, pois além da economia de consumo de matéria-prima, tem-se menor gasto de energia durante o processo e menor custo de transporte. Reduzir a quantidade de componentes. Com isto, há redução do número de itens, redução dos tipos e da quantidade de matérias-primas. Facilitar a desmontagem do produto para facilitar a posterior reciclagem ou reaproveitamento. Procurar manter ao máximo a integridade estrutural, principalmente dos materiais tradicionais, com o intuito de facilitar sua preparação e reciclagem. Procurar empregar materiais e processos os menos poluentes possíveis. Sempre verifique a agressividade que o uso do material ou do processo possa causar ao meio ambiente. Dar preferência a processos que necessitem da menor quantidade possível de recursos naturais, como a água e energia, por exemplo. Dar preferência aos materiais derivados de fontes renováveis, os mais facilmente renováveis, quando não for possível empregar materiais recicláveis ou reciclados. Quando não for possível realizar um produto durável, procurar empregar material com duração diretamente proporcional ao tempo de vida do produto. Em outras palavras, para produtos com ciclo de vida muito curtos, como a maioria das embalagens, empregar materiais mais fáceis de serem absorvidos pela natureza. É importante salientar que a preocupação com o meio ambiente não é nenhuma novidade, e ela vem sendo demonstrada, ainda que de forma modesta, por diferentes segmentos de diversos países. Nesse sentido, podemos ter como exemplo o princípio dos 3 R's, que correspondem a reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir significa, como o nome sugere, diminuir ao máximo o uso, consumo e descarte de matérias-primas, componentes, energias e tudo que estiver envolvido direto ou indiretamente com o produto. Nesse princípio existem as embalagens de desodorantes, shampoos, condicionadores dotados de refis, sendo que a embalagem externa, mais bonita, durável, com material mais nobre, fica com o usuário por um longo período, enquanto o refil, com desenho simples, material praticamente inalterado e em quantidade reduzida, é descartado e substituído por outro quando o produto acaba. Isso reduz o volume de lixo produzido, reduz os gastos com o processo, além de possibilitar a reciclagem dos refis. Reutilizar significa desdobrar a funcionalidade original de um produto ou de suas partes no fim de sua vida útil, de forma a estender o tempo de vida, evitando seu descarte total ou parcial. Essa reutilização pode ser proposital quando idealizada no projeto do produto, como nas embalagens que viram brinquedos, ou ser desenvolvidas a partir da exploração criativa da geometria e do material do produto, como ocorre com os sofás feitos de garrafas de refrigerante PET, com as sandálias feitas a partir de bandas de pneus recortados, ou com os copos de geleia. Reciclar significa reintegrar no processo produtivo de transformação a matéria-prima de um produto descartado. A reciclagem efetiva está limitada efetivamente aos fatores econômicos e técnicos, pois existem casos em que o custo para se conseguir tornar o material reciclado é maior do que o custo do material virgem. Este é um dos problemas que podem ser resolvidos por meio de maciços incentivos governamentais. Os problemas técnicos ficam por conta da perda de propriedades que alguns materiais apresentam quando submetidos à nova transformação. Como a maioria dos termoplásticos que estão limitados a proporções de no máximo 30% de material reciclado contra 70% de material virgem para peças que exijam desempenho modesto, em contrapartida, outros materiais são bastante valorizados para a reciclagem, como alumínio,
para o qual os custos de reciclagem são muito inferiores ao do processo para obtenção do material virgem. Um sistema empregado para facilitar o processo de reciclagem em todo o mundo é a simbologia de identificação do material utilizado para a fabricação do produto. Para que o sistema seja efetivo, as partes do produto devem conter de alguma forma, gravada, pintada, etc., na sua superfície, essa identificação. Conforme demonstrado no quadro abaixo, podemos observar que no caso dos termoplásticos, pela significativa diversidade existente, são diferenciados por números, sendo que os de 1 a 6 correspondem àqueles mais utilizados, sendo redundante sua identificação pela sigla. E o 7 corresponde a outros tipos, deverão ser descritos juntamente com o símbolo. Por exemplo, ABS, o PC ou blendas PC mais ABS. Outros materiais como o papel e o vidro são únicos, representam toda a família. Já no caso dos metais, temos um símbolo para o alumínio e um para o aço. Então nós temos aqui a simbologia para papel, para polímeros do tipo 1, o PET, polietileno de alta densidade, PVC, polietileno de baixa densidade, propileno, poliestireno, outros, elemento metálico tipo aço, que é atraído pelo ímã, o alumínio, o vidro e o símbolo da reciclagem. Muito bem, pessoal. Olha aí quem chegou. A Maiara falou que estava com problema para acessar. Deixa eu colocar aqui presença. João Vitor. Jaime Gabriel. Ok. Thaís. Só o Jaime Ribeiro, pessoal, apareceu o Jaime Ribeiro? Letícia Galdino. Jaime Ribeiro. Pessoal, muito bem. Eu já postei lá no AVA a atividade de hoje. Agora já são 20 horas e 49 minutos. Eu peço que vocês utilizem esse tempo para fazer atividade. Eu dei uma resumida na atividade, para a atividade de hoje, peço então para que vocês entram lá no AVA. Também vou colocar lá no nosso grupo no WhatsApp para vocês. Os vídeos que estão são os mesmos da aula passada. Então, não precisa assistir, porque a temática para a atividade 7 está relacionada com os processos de conformação para os produtos de origem polimérica, os processos de fabricação. Então vocês têm aí esse tempo agora para tá fazendo a atividade. São apenas 10 perguntas, sendo 5 de objetivas e 5 dissertativas. As dissertativas eu tenho que ler uma de cada vez para ver a resposta e para dar a pontuação. Então peço para que vocês aproveitem a aula para fazer, para não deixar para depois. A nota de vocês tem as atividades online do mês de agosto e setembro,
e vai ter as atividades online. Essa atividade 7 já conta para o segundo bimestre, que é outubro e novembro. Então, depois eu vou estar... Deixa eu ver se eu... Da atividade 6, vocês receberam a nota? Da atividade 6, vocês já receberam a nota? Ainda não? Vou liberar então, tá? Pera aí. Ok. Pessoal, vou liberar a nota aqui para vocês, tá? Vocês vão receber no e-mail. Acabei de liberar, pessoal. Acabei de liberar e eu não tinha liberado mesmo não. É que como teve uns alunos que fizeram depois, aí eu acabei fechando agora e liberei aí a resposta. Aí vocês vão estar liberando, tá? Vai ter acesso aí. Ah, beleza, Maiara, beleza. Pessoal, então agora vocês estão livres para fazer a atividade 7, que já vai contar para o segundo bimestre, tá? Vocês podem pegar suas notas aí, quanto você tirou na primeira atividade online, como eu já disponibilizei, pode fazer uma média, aí você vai ter uma nota parcial sua da disciplina Produção Industrial. Estou aberto a perguntas, podem fazer perguntas. Agora, a segunda etapa da aula, vocês vão fazer o formulário número 7. Beleza, pessoal? Uma boa semana para vocês aí, bons estudos. Qualquer coisa, estou no WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp também aí. E uma boa noite aí para todos. Até semana que vem, gente. Um forte abraço.
Pedro, alguma pergunta?